Eu me lembro de quando eu vim pro Ceará e o Tiago ficou em Santa Catarina. E Deus já estava operando no nosso casamento. E eu, receosa de deixar ele sozinho, dele ter uma recaída nas drogas, que eu vim passar férias com a Esté, só tinha a Estézinha, eu vim passar férias com a Esté, na casa de mãe. E eu dizia, Senhor, não deixa ele cair, porque se cair vai ser uma tragédia de novo, porque para ele se levantar é difícil e eu tô cansada. Era 7 anos de peleja. Você acha que durante 7 anos de peleja eu não me cansei? Você acha que durante 7 anos de peleja eu não cogitei em desistir? Eu até parei no meio do caminho. Só que Deus me fez fazer o caminho de onde eu parei. Aí eu disse, meu Deus, se desistir tá difícil, eu vou continuar, porque até para desistir tá difícil. E a gente veio, eu não ouvi nada, que ele tinha caído nem nada, graças a Deus. Mas um certo dia nós conversando, e ele disse assim, eu passei uma das maiores provações da minha vida, mas também uma experiência muito grande. Quando você foi pro Ceará, eu disse, isso depois de muito tempo, muitos anos. Eu disse, o que foi? Porque a gente pensa que sabe tudo e a gente não sabe tudo. Deus vai revelando. Ele disse, eu liguei pro rapaz da boca, vim deixar pra mim. Ele era usuário. Vim deixar pra mim a cocaína pra me cheirar. E dentro de casa, o Espírito Santo falou comigo. E ele disse que era a última vez que eu cheirava porque eu ia morrer. Se eu cheirasse. Ele disse imediatamente. Eu liguei pro homem e disse, nem vem aqui, eu pago você deu um fim nisso aí, mas eu não quero. Foi dali em diante. Que nunca mais ele usou a cocaína. Você tá entendendo? Aí, às vezes você diz assim, a minha oração não tem efeito. Por quê? Porque nós só achamos que tem efeito se nós estiver vendo as coisas. Nós achamos que nós tem que ver para crer. E não tem que ver para crer. Nós temos que acreditar, mesmo sem ver. Irmã, eu não sabia andar em Santa Catarina. E Deus me disse onde era que ele estava. E eu fui bater onde ele estava. Só que Deus mandou ir para casa. Eu pedi a Deus, me revele e me diga onde ele está. E Deus me revelava. Só que Deus disse que se eu fosse para lá, ele estava possesso. Então ele ia se revoltar contra mim. E eu não sou besta. Eu pegava e ouvia o Espírito Santo. Você tá entendendo como é? Porque tem gente que vai agir pelo impulso, por conta que tá com sangue quente. Não é assim a situação. Mas eu tive momentos de... Eu peguei minhas coisas, eu vim embora. Eu retornei pra lá porque Deus mandou eu voltar. Mas eu já tive os meus momentos de dizer, Deus, eu não quero mais. Chega. Ai, eu cansei de sofrer. Eu digo que é que eu tô desistindo. Só que Deus diz assim, eu não deixo você desistir. Eu não deixo você desistir. E eu louvo a Deus por Ele não ter deixado eu desistir. Porque hoje a minha família está no altar do Senhor. Hoje o meu marido é liberto, curado.
livre, para a glória de Deus. Mas vocês acham que foi momento fáceis? Não foi, eu estava longe de todo mundo. O meu esposo, ele sempre foi uma pessoa muito boa. Boa mesmo. Se você ver, conversar 10 minutos com ela assim, você diz assim, eu não acredito que o pastor Tiago, ele fez isso. Você só acredita que ele conta. Ele é de uma pessoa tão boa, de um jeito que meu pai disse que ele é o filho, um homem que ele não teve. E eu contava as coisas para meu pai, que eu sempre fui muito amigo do meu pai. E o pai achava que eu tava mentindo, se eu nunca dei mentindo para o pai. Foi preciso o pai ouvir da própria boca dele. Aí o pai disse, eu não quero que você conte mais o que você fez com minha filha. Porque ele foi pedir perdão ao meu pai. Esse pai, meu pai disse, eu não quero ouvir não, porque eu vou ficar com raiva de você. O Senhor não deixava nem o meu pai, minha mãe, acreditar em mim. Eu disse, o que está acontecendo? Esse povo acha que eu estou mentindo? E eu entendi que era uma luta que era eu e Deus. Por quê? Se meu pai e minha mãe tivessem a par de tudo que estava acontecendo, o que ele dizia? Venha, deixa aí, venha-se embora. E o Senhor não queria isso. O Senhor queria que eu ajudasse ele, porque se eu não tivesse ajudado ele, talvez hoje ele tivesse morto. Você está entendendo como é? Deus estava usando a minha vida como um escape para a vida dele. E muitas vezes a gente não entende. É dolorido para a gente, mas é dolorido para ele. A pessoa lhe pedir ajuda. Eu quero sair, mas eu não consigo. Me ajude. Só que você já está cansada do outro lado. Você já está cansada de dar oportunidade. Mas eu tinha uma palavra. Eu tinha uma promessa de Deus. E essa palavra, essa promessa de Deus foi que me deu perseverança. Para continuar e perseverar. E hoje está aí uma bênção. O que Deus está falando com você? Persevera. Não importa quanto tempo. Faz. Deus é um Deus que muda a situação. Deus é um Deus que muda cativeiro. E ele conta o testemunho dele para todo mundo. Ele passou, foi na frente de um tiroteio. Se você ter noção. A peça. Que eu não sei onde é que esse homem se enfiava, minha gente. E aqui, diante de Deus, eu casei na igreja e eu orei. Vocês estão entendendo aí? Deus confirmou e eu passei por tudo isso. Aí tem gente que acha que Deus confirma as coisas e vai ser uma bênção. Não vai ter provação, não vai ter nada. Vai ter, mas Deus vai passar contigo. Ele diz, eu vim, olha só, eu vim no tiroteio, a polícia entrou lá na boca e eu passei no meio da polícia, parecia que eu estava invisível. Ele dizendo, só que não era, sabe o que era? Era joelho no chão. Era joelho no chão. Eles levaram todo mundo e não me levaram. Parecia que eu não estava nem lá e eu passei no meio. Tu estava doido passando no meio? Ele disse, eu não sei o que eu tinha na cabeça. Eu digo, demônio. Porque uma pessoa está no meio de um tiroteio. E Deus livrando, você está entendendo? Como Deus, ele é fiel. Por quê? Porque Deus tinha uma obra. E a história do Tiago não ia terminar ali. Deus tinha continuidade na vida dele. Se você está orando por alguém, continue orando, não desista. Foi um filho seu. Foi um esposo seu. Deus lhe dará vitória. Persevere.
Esse paralítico, ele perseverou. Ele poderia ter muito bem saído dali, da porta. Ele poderia ter muito bem não ficar mais lá no tanque, ir para outro lugar. Mas ele ficou 38 anos ali porque ele cria que a vida dele poderia ser mudada através de uma agitação. Só que Deus, ele usa a agitação para mudar. Usa barulho. Mas ele também usa o silêncio para fazer. Porque até o silêncio de Deus, ele é resposta para nós. Ele é resposta para nós. E eu quero dizer algo da parte de Deus. Esse vento que você está passando, essa situação que você está vivendo, ela para Deus, aleluia, ela é pequena. Deus vai além do que você está vivendo. Deus vai além do que você está pensando. Sabe por quê? Porque os pensamentos do Senhor são maiores. Os pensamentos do Senhor são melhores do que o nosso. Os pensamentos do Senhor são bem mais altos. Deixa eu contar um testemunho aqui. Que Deus, Ele tá me incomodando. Tem alguém que precisa ouvir isso. Eu morava de aluguel lá em Santa Catarina. E essa mulher, ela me atribulou. Mas ela me atribulou tanto, essa abençoada. E ela me tirou do sério. Aí eu tirei uma palavra e o Senhor dizia assim, na palavra. Não me pergunte aonde foi, mas eu li. E do outro lado da ponte. Dizia assim na palavra, viu? Eu não guardei o versículo. E do outro lado da ponte. Ali eu te darei como herança. E eu sei que o Senhor nos abençoou com um apartamento que a gente comprou diretamente com o proprietário. Esse apartamento não foi passado para o nosso nome. E a gente ficou pagando a ele. Aí quando eu... Só que o apartamento era do outro lado da ponte. Atravessava a ponte. E quando nós saímos daquele apartamento, porque essa pessoa que me atribulava muito, ela era a dona, casada com um amigo da gente. E o marido dela era muito amigo do meu esposo, até hoje eles são um em carne. E essa dona me atribulando. Quando eu saí dali, parecia que um peso tinha saído da minha costas. Glória a Deus, aleluia. Eu nunca abri minha boca pra dizer um ai, mas tem gente que não gosta da gente de graça. Você nem sabe o que fez pra pessoa. E você não sabe por que ela não gosta de você. Fomos embora. Pro outro lado. Eu só sei que nesse negócio aí, ela se separa dele. No que ela se separa dele, o apartamento vai no bolo. O apartamento vai no bolo. A gente tinha dado a entrada e pagar. Não, mas eu dou o dinheiro. Só que eu tinha reformado. E o dinheiro que ele ia dar era o que eu tinha dado de entrada. E as outras parcelas que eu dei. E o que eu reformei. Mas, tirando tudo isso, mesmo que ele me desse todo o dinheiro que eu tinha gastado, eu não queria dar o apartamento. Só que o Senhor tinha mandado eu sair do apartamento e vir-se embora juntamente com meu esposo pro Ceará. E eu disse a Deus que eu só saía de lá se ele me arrancasse. Desse jeitinho aqui, rebelde não, toda. Eu disse, eu só saio se o Senhor me arrancar, porque daqui eu não saio daqui, ninguém me tira. E Tiago, nós temos que ir, chegou o tempo. E eu digo, eu não vou, tu vai só. Eu não vou voltar, eu não quero voltar de jeito nenhum. Eu sei, minha filha, que teve uma separação aí. E o apartamento foi no bolo. E eu tive que entregar o apartamento.
Só que o Senhor disse assim para mim, mas ele não desfrutará do dinheiro do apartamento. E eu, como assim? E o Senhor falou comigo, ele não desfrutará. Eu sei, minha filha, que ele recebeu. Vendeu o meu apartamento para outra pessoa, me deu o dinheiro e botou o resto do dinheiro dentro de uma bolsa, nas costas. Pois o zíper abriu e o dinheiro foi-se embora na BR. Quando ele chegou em casa que abriu, não tinha mais dinheiro. E eu quero dizer algo da parte de Deus para você. Parece coisa de filme, né? Mas não. Como 2 mais 2 é 4. Aconteceu comigo, põe a mão na Bíblia. Vocês sabem. Porque não tinha necessidade do meu apartamento ir no bolo. Porque eles tinham dinheiro demais. Mas meu apartamento foi no bolo. E o Senhor é Deus que Ele cuida dos detalhes, mas usou a situação para me arrancar de lá. Tem situações que Deus faz para que eu e você, nós saia do lugar. E quem está fazendo mal, para mim você achando que está fazendo mal, está fazendo bem. Porque o intuito de pegar o apartamento não era dele, mas era do fato de querer nos prejudicar de alguma forma. O inimigo, né? O inimigo queria nos prejudicar de alguma forma. Mas, é como eu digo, não há um mal que não venha para um bem. Então, não sei o que está acontecendo na tua vida, se Deus está mandando tu sair daí de algum canto, já indicou, não tenha medo. Por quê? Porque se você ficar mais tempo, você vai fazer igual eu. Em vez de você sair com a bênção na mão, você sai sem bênção. Então, não seja rebelde, como eu fui rebelde e perdi por conta de não ter sabedoria. Se os tempos mudassem hoje, o Senhor dissesse, sai daí, eu digo, peraí que eu vou só amarrar meu cabelo e fazer a minha mala, porque eu estou indo. Eu não questiono mais, porque eu já sei que o preço não é barato. É alto pela desobediência. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Glória a Deus. O Senhor me incomodou para contar. Então, eu tive que contar.